Capítulo 6. O Carcereiro. O calor da forja ainda crepitava quando Marastágua mergulhou o rosto numa bacia de água escura, tentando limpar o sangue que já se impregnava como pecado antigo. Salailak, a golem de ferro e alma gentil, observava-o em silêncio antes de perguntar com voz baixa, quase humana. Foi necessário? Mar respirou fundo, os olhos ainda ardiam com a memória do golpe. Não sei, Salailak. Respondeu com um cansaço que doía mais do que qualquer ferida. Justiça ou só frustração? Raiva demais. Ela tentou mais uma vez. De novo. Como sempre. Loz. Sempre a Loz. Sempre minha irmã. Mas dessa vez eles passaram de todos os limites. Ele limpou os filetes carmesins que escorriam da testa, sentindo o cheiro metálico misturado ao da brasa viva. O silêncio se alongou até que um som de botas firmes rompeu o momento. Mar se virou. Era Crenarok Crissalite, capitão da casa, abaixo somente dos Astágua e de sua irmã, que era tenente. A postura era firme, como sempre, mas o olhar trazia tristeza velada, como o aço quebrado que ainda reluz. Era mesmo necessário? Pergunta Mar com voz baixa. Crenarok assentiu com um pesar silencioso. Foi. Você feriu os regentes, Mar. A lei exige que vá. Não houve protestos. Nenhuma palavra a mais. Marastágua apenas assentiu, enxugando o rosto com um pano sujo de óleo e sangue. Ele caminhou até o amigo, ou talvez agora apenas juiz, e ergueu os pulsos. Os guardas ao redor hesitaram. O olhar de Mar era como lâmina desembaiada. Nenhum ousou se mover. Ele passou por entre eles como sombra viva, até Crenarok colocar com as próprias mãos as algemas negras de ferro ancestral. Vamos, murmurou o arauto da justiça. E então surgiu ela, Crerrola, sargento da guarda dos Crissalite. A irmã de Crenarok tinha o sorriso satisfeito de quem esperava por aquele momento desde sempre. Carrasco de Tenebra, disse alto, como se fosse um título maldito. Enfim preso. Todos ao redor se encolheram com a simples menção. O nome pesava, o medo era real. Marastágua virou o rosto lentamente, os olhos vermelhos fixos nela. Cale-se e me leve logo à prisão, Crerrola. Ela arqueou uma sobrancelha debochada, mas não respondeu. Apenas fez sinal para que os demais o seguissem. O grupo caminhava pelos corredores de pedra da história quando Crerrola quebrou o silêncio, voltando-se para Crenarok. E então, irmão, o que aconteceu? Crenarok hesitou. Os olhos dele buscavam os de Mar, mas o próprio carrasco respondeu antes. Eu decepei o braço direito de Eleriche, por ela tentar vender Loz Astágua como escrava. Silêncio. Tudo parou. Até o eco nas paredes pareceu congelar. Os olhos de Crerrola se arregalaram. Ela piscou 1, 2 vezes. E então, como se algo explodisse por dentro, ela berrou. O quê? O som ecoou como trovão entre os corredores. Os guardas se entreolhavam. Alguns recuaram. Outros ficaram estáticos. Mas Mar seguiu em frente, calado, com o olhar de alguém que, mesmo acorrentado, carrega o peso do mundo nas costas e a lâmina da justiça cravada no próprio peito. O sol ainda nem havia rompido por completo, o céu cinzento, quando os portões do pátio interno foram escancarados com violência. Mir chegou correndo, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados pela urgência. Lostre! Gritou, quase tropeçando nos degraus. Eles prenderam o Mar! Loz sentiu o mundo girar por um segundo. Tri empalideceu, os lábios tremendo sem som. Apenas começaram a correr. O pátio estava em alvoroço quando chegaram. Gullet discutia aos gritos com Crenarok, os dois quase se encostando. Você tinha que ter esperado! Rugiu Gullet com o punho cerrado. Ele é um Astágua! Ele protegeu a irmã!
Eu esperei, Gullit! Devolveu Crenarok tão firme quanto. Mas a lei é a lei. E ele a violou. E então eles o viram. Marastágua. De pé, firme, algemado com as correntes negras dos traidores. Mas com a postura de um soldado esperando o comando. Os olhos não vacilaram, nem ao ver Tri desmoronar e começar a chorar. Tampando a boca com as duas mãos. Nem ao ver Loz, trêmula, ofegante, quase indo a ele. Não! Disse Mar com voz grave. Não toquem nisso. É a lei. E eu vou pagá-la. As palavras cortaram o ar como aço cru. Gullit cerrou os olhos, contendo as lágrimas. Loz recuou um passo, o olhar fixo no irmão. Ele parecia mais velho ali, mais distante. Crerrola se aproximou então como uma sombra maliciosa. Que coisa linda, não é? O carrasco se curva à lei. Ela sorriu, mas então mudou de expressão e ficou séria ao ver Loz. Quero falar com você depois, Loz Astágua. Completou antes de se virar como se aquilo fosse apenas um espetáculo. Tri soluçou e Gullit a segurou pelos ombros, afastando-a com delicadeza, quase como quem leva a vela prestes a apagar. Loz ainda não se moveu, seus olhos não saíam de Mar. Mir, por outro lado, tremia de raiva. Ela andou firme até Crenarok e, sem dizer uma palavra, o som do tapa ecoou forte no pátio. Crenarok não reagiu. Apenas virou o rosto devagar, como se aceitasse o golpe. Um filete de sangue escorreu do canto de sua boca. Ele olhou para Mar. Então, eu mereci isso? Mar baixou os olhos. Por um momento pensou em dizer algo reconfortante, algo que poupasse Crenarok, mas tudo já havia sido dito com silêncio. Não importa agora, disse enfim. A maioria aqui sabe que é uma injustiça. Então, na visão de Mir? Sim, você mereceu. Ninguém respondeu. O peso da verdade pairou no ar, e naquele momento todos sentiram. A prisão de Marastágua não era o fim de nada. Era apenas o começo de uma rachadura que se alastrava por toda a casa Astágua.